ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, pontualmente 6 horas da noite, está começando o Jornal das 6, hoje é dia 7 de maio, você fica comigo até 6h30 da noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, muito prazer. Lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM, também pela internet, no radio.ufg.br. Você pode nos ouvir também pelo aplicativo Minha UFG, fique ligado. E a mediação de conflitos é uma das preocupações dos gestores da UFG, a Universidade Federal de Goiás. Por isso, o DDRH, que é o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, ligado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, oferece esporadicamente um curso para facilitadores na mediação de conflitos. Para falar sobre esse assunto, nós estamos na linha com a servidora do órgão, a Rogéria Silva. Boa noite, Rogéria, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Rogéria, o conflito é algo passível de existir em todas as relações, em todos os ambientes, né? Podendo causar diversos tipos de prejuízos, né? Fale para a gente um pouco sobre os conflitos mais comuns no ambiente de trabalho. Exatamente. O conflito ele tem que ser visto de uma maneira positiva e é muito comum no ambiente de trabalho. São conflitos interpessoais, né? Desde uma mesa, um atrito por causa de uma mesa, uma disputa de uma mesa, até férias e um local de trabalho que a pessoa não adaptou, gostaria de mudar de um local de trabalho, de um lugar para o outro. Então, o universo é variado desses conflitos. Quais são as características do mediador de conflitos? Primeiramente, ele tem que ser um bom ouvinte, né? Uhum. Tem que gostar de ouvir a pessoa e desenvolver uma escuta ativa, aquela escuta que que desenvolve uma empatia entre as pessoas, uma comunicação que não seja violenta, uma postura não violenta, mas primeiramente ela tem que ser um bom ouvinte, tem que gostar de ouvir o outro. E tem técnicas, né, de como mediar conflitos, existem técnicas, e é por isso que de vez em quando o DDRH oferece, né, um curso para facilitadores de mediação de conflito, né? Exatamente. O DDRH entende que o conflito é comum no ambiente de trabalho e pelo contrário, é muito positivo, desde que seja extraído dele o melhor, né? Que é a inovação, a mudança, reconhecer o limite do outro. E no curso a gente oferece essas ferramentas e desenvolve. O curso é um curso teórico-prático, são 40 horas, e a gente tem inclusive a parte prática, que é bem trabalhada com as pessoas que participam do curso. Esse curso ele é voltado para que tipo de profissionais? Qualquer servidor da UFG pode participar? Qualquer servidor pode participar. Em especial, o público-alvo da gente é os gestores, os coordenadores e quem exerce cargo de chefia, porque a demanda, os conflitos chegam mais para eles, né? Porque eles têm um poder de decisão maior. Inclusive... Então, a gente prepara essa pessoa para lidar da maneira mais adequada com o conflito, através das técnicas, das ferramentas de mediação de conflito. Inclusive, ainda não há uma data definida para a próxima edição desse curso, né? Mas os interessados podem ficar de olho aí no site do DDRH, que em breve deve ter mais informações, né? Isso. O curso, geralmente, ele acontece entre agosto e setembro. São 40 horas, né? Geralmente é 2 vezes por semana, às tardes, aqui no mesmo DDRH. E a UFG, inclusive, está em vias de criar uma espécie de câmara de mediação junto à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. Ou seja, a instituição busca pôr em prática os métodos que dissemina para a sociedade, né? Em que especificamente essa câmara vai poder ajudar nos processos que estão em andamento hoje aí dentro da universidade? Esse projeto foi construído a partir de uma turma que teve desse curso que o DDRH ofereceu. Construiu um grupo de estudos e esse grupo de estudos fez essa proposta para
para a gestão da universidade, que foi essa Câmara de Mediação. A gente preparou, né, nesse projeto a fundamentação, a justificativa, que era reduzir o volume de processo administrativo, que muitas vezes o processo administrativo tem um cunho, uma natureza de conflito interpessoal, que muitas vezes, através de uma conversa, de sessões, isso pode ser resolvido, sem acontecer aquele processo longo e dispendioso financeiramente para a universidade e desgastante emocionalmente para as partes. E são muitos os processos administrativos em andamento dentro da UFG? São muitos. E muitas vezes são conflitos interpessoais, que às vezes através de uma conversa e com um facilitador, aquilo podia se encerrar ali naquele momento e não gerar tantos transtornos para a universidade. Poderia ter sido mediado, estamos aguardando, né? Esse conflito poderia ter sido mediado antes de virar um processo administrativo, exatamente, né? E para isso a gente oferece o curso e prepara essas pessoas para ser o facilitador da comunicação entre essas pessoas que em algum momento teve o diálogo prejudicado. Tá certo. A Rogéria Silva é servidora técnica administrativa da UFG, trabalha lá no DDRH, o Departamento de Recursos Humanos, de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFG, e conversou conosco aqui no Jornal das 6. Muito obrigado pelo bate-papo, Rogéria, e boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de divulgar as capacitações aqui do DDRH. Agora são 6h07 e um homem morreu e mais 4 pessoas ficaram feridas hoje pela manhã em um acidente grave com um ônibus escolar na GO 080 em Nerópolis. Parece que a gente teve um pequeno problema técnico. Eu vou pedir o Thiago para colocar o BGzinho do Jornal das 6 para a gente. E a gente vai prosseguir aqui com as nossas notícias dessa segunda-feira, 7 de maio. Então eu estava falando da morte de um homem e de outras 4 pessoas, né, que ficaram, na verdade 4 pessoas ficaram feridas em um acidente hoje pela manhã na GO 080 em Nerópolis. Era um ônibus escolar que transportava 18 passageiros e caiu em um trecho que estava em obras. Esse trecho estava interditado no sentido da Damolândia, Goiânia. O teste do bafômetro apontou que o condutor estava embriagado no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é Adonias Antônio Fernandes, de 40 anos. Ele pegava o ônibus diariamente em Damolândia e seguia até Nerópolis, de onde pegava um ônibus do transporte coletivo para vir trabalhar aqui em Goiânia. Os feridos foram levados para um hospital de Nerópolis. Conforme os bombeiros, eles tiveram fraturas e lesões diversas, mas não correm risco de morrer. E o secretário de administração de Damolândia, o Laurindo Araújo, informou que o ônibus era da prefeitura do município e transportava universitários para faculdades aqui de Goiânia, além de alguns trabalhadores da cidade. O secretário explicou que o veículo saiu às 5h30 da manhã de Damolândia e fazia esse trajeto aí diariamente. A AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras, informou que o trecho estava interditado desde sábado para obras de prolongamento de um bueiro em uma das pistas duplicadas. O trânsito seguia por meio de um desvio. E a SMT liberou um trecho da Marginal Botafogo que estava em obras. Um segundo trecho das obras de recuperação emergencial da Marginal foi finalizado nesta segunda-feira pela CEINFRA, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Com a obra terminada, a SMT, Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, deve liberar a partir das 9 da noite de hoje o trecho que fica entre a Rua PL3 e a Avenida Deputado Jamel Cecílio, no sentido norte-sul. De acordo com a previsão inicial, o trecho seria entregue no próximo final de semana, mas os trabalhos da CEINFRA foram intensificados com o intuito de finalizar mais rapidamente esses reparos. Ainda faltam 2 trechos para que a Marginal Botafogo tenha liberação total. A previsão é de que toda a via esteja liberada para o tráfego de veículos até o fim de maio. E a SMT, Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, vai fazer alterações no sentido das ruas do setor Nova Vila, região ali próxima à Pecuária. As alterações serão feitas na próxima segunda-feira, dia 14. As vias terão sentido único e receberão alguns bloqueios na terça-feira, dia 15. A SMT prevê que essas alterações melhorem o fluxo de veículos e promovam mais segurança no trânsito. Só para a gente adiantar aqui algumas das modificações previstas,
estão previstas áreas para táxis e mototáxis nas ruas 250 e também na Avenida 1. Nas vias com sentido alterado, os veículos estarão proibidos de estacionar, viu? A partir da próxima semana, as ruas 1, 2 e 6 vão passar a ter sentido único. Então é preciso ter muito cuidado para trafegar ali pela região do setor Nova Vila a partir da semana que vem. Essas ruas que serão modificadas vão formar binários que vão permitir acesso à Marginal Botafogo e à região central aqui da capital. E a Câmara Municipal aprovou na semana passada um projeto de lei que autoriza a realização de parcerias público-privadas na gestão dos CEMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil. A repórter estagiária Camila Braunas foi atrás de mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Vamos acompanhar na reportagem. Um projeto de autoria do vereador Jorge Cajuru, do PRP, que foi aprovado na última quinta-feira, dia 3, na Câmara dos Vereadores de Goiânia, autoriza a Prefeitura Municipal a gerir os CEMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil, através de parcerias público-privadas. A matéria já passou pela segunda votação na Casa, mas ainda não foi sancionada pelo prefeito Iris Rezende, do MDB. Segundo o vereador Jorge Cajuru, as parcerias público-privadas são necessárias para reduzir o déficit de vagas na educação infantil do município, que atinge 10 mil crianças. O SINCED, Sindicato Municipal dos Servidores de Educação de Goiânia, se posiciona contra a implantação de parcerias público-privadas nos CEMEIs. Segundo o coordenador-geral do SINCED, Antônio Gonçalves, a iniciativa pode levar à precarização do atendimento e a uma piora da qualidade da educação infantil nos CEMEIs. Essa iniciativa de PPP é uma legitimação para que o Estado cada vez mais atenda de maneira precária a educação infantil, e indo na contramão do que vem sendo discutido, por exemplo, no Plano Municipal de Educação, no Plano Nacional de Educação e na perspectiva de uma melhoria da qualidade do atendimento da educação infantil. Antônio Gonçalves lembra ainda que o déficit de CEMEIs é enorme e diz que a Prefeitura não enxerga a educação infantil como prioridade. E hoje nós temos já recursos que vieram do governo federal para a construção de dezenas de CEMEIs que ou estão parados ou estão com risco desses recursos federais retornarem ao governo federal. Hoje nós temos um déficit mais ou menos 150 CEMEIs que precisariam estar prontos para atender essa demanda por educação infantil. Como a Prefeitura e os governos, de um modo geral, não enxergam a educação infantil como uma prioridade dentro do nosso país, então não tomam iniciativa de fato para universalizar hoje o atendimento dessa modalidade. Então, portanto, essa forma de terceirização ou agora com essas PPPs, elas visam tirar a responsabilidade do governo em construir mais CEMEIs, significa uma precarização nos próximos anos nessa expansão da rede municipal de educação para atendimento a essa modalidade de educação. Ainda não há previsão para a abertura do processo licitatório e a Secretaria Municipal de Educação e Esportes informou ao Jornal das 6 que só deve se posicionar sobre a mudança caso o projeto seja sancionado pelo prefeito Iris Rezende. Camila Braunas para o Jornal das 6. De 6h30 às 7 da noite, você acompanha o Estação Esportiva. Vôlei, futebol, basquete, natação, handball, tênis, futsal, atletismo, rugby. O programa de todos os esportes, uma produção laboratorial dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Seis horas 14 minutos, o prefeito de Formosa foi condenado a pagar R$100 mil por xingar o ex-governador Marconi Perillo durante um comício. Segundo a ação, Ernesto Roller, do MDB, teria chamado Marconi Perillo, do PSDB, de ladrão, safado e cachorro durante um comício em 2014. A sentença foi assinada pelo juiz Ricardo Teixeira Lemos na última quarta-feira. Na decisão, o magistrado considera que Roller não se limitou a tecer críticas ao governo do Estado e à gestão pública, atacando a honra e a imagem do cidadão Marconi Perillo.
O juiz afirmou que a declaração do prefeito de Formosa ganhou repercussão nas redes sociais, evidenciando o prejuízo moral amargado pelo autor. A assessoria de Ernesto Roller informou que vai recorrer da decisão. Marconi Perillo não quis comentar a decisão da Justiça. Aí a defesa de Carlos Cachoeira pediu à Justiça do Rio de Janeiro para que o bicheiro cumpra em Goiânia a pena por fraudes na Loterge, a Loteria do Estado do Rio. Carlos Augusto de Almeida Ramos já está preso em regime domiciliar em razão de acusações em outros processos. Por isso, de acordo com o advogado Kleber Lopes, o bicheiro não pode nem mesmo se entregar. Kleber Lopes alega que o bicheiro é inocente e que vai conseguir provar isso no julgamento do mérito do processo. A prisão de Carlos Cachoeira foi determinada em caráter imediato pelo ministro Nefi Cordeiro, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a partir do pedido do Ministério Público Carioca. O órgão tomou como base a permissão para a prisão após condenação em segunda instância. Esse caso aí é lá de 2012, quando o Carlos Cachoeira e o Valdomiro Diniz, ex-assessor do Palácio do Planalto, foram condenados a 8 e a 12 anos de prisão, respectivamente, por corrupção e fraude em uma licitação da Loterge. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio, Valdomiro Diniz pediu R$1.700.000 a Carlos Cachoeira como propina. O dinheiro também teria sido usado para abastecer campanha eleitoral de políticos. Em troca, segundo o MP do Rio, o bicheiro obteve a alteração de um edital de licitação para se favorecer. Na mesma decisão em que pediu a prisão imediata de Carlos Cachoeira, o ministro Nefi Cordeiro rejeitou um outro pedido do Ministério Público para a execução da pena de Valdomiro Diniz, por entender que ainda há recurso pendente de análise na Justiça. E pela primeira vez na história, quase 600 cartórios de Goiás serão inspecionados. A inspeção começou nesta segunda-feira. Segundo a Corregedoria-Geral de Justiça de Goiás, o objetivo é saber se os prédios estão acessíveis, se as unidades que fazem registros extrajudiciais e emitem certidões estão cobrando do cidadão taxas adequadas e se estão pagando todos os impostos. Segundo o juiz Murilo Vieira de Faria, auxiliar da Corregedoria-Geral e responsável pela área extrajudicial aqui no estado de Goiás, Goiás é um dos pioneiros aí no trabalho de inspeção geral dos cartórios. Ainda conforme o juiz, o trabalho deve gerar ao final da inspeção um relatório que vai apontar as adequações que cada uma das unidades deverá fazer para melhorar o serviço prestado. A Justiça Eleitoral continua com atendimento em horário ampliado para os goianos que precisam regularizar o título. Lembrando que o prazo termina nesta quarta-feira, dia 9. Os cartórios eleitorais, centrais e postos de atendimento estão funcionando das 8 da manhã às 6 da noite. Na central de atendimento ao eleitor do setor oeste, aqui em Goiânia, o eleitor está sendo atendido por ordem de chegada e por meio de senhas. Aqui na capital, além da central de atendimento ao eleitor, as 4 unidades do VaptVupt também estão preparadas, para receber os eleitores, e o horário é um pouco melhor do que o da central de atendimento. Vai até às 7 da noite no VaptVupt. Até esta quarta-feira, será possível regularizar questões como título cancelado, expedição do primeiro título, transferência de cidade ou local de votação e ainda pagamento de multa por não ter votado nas últimas eleições. Segundo o TRE, a data limite, 9 de maio, se deve ao fato da legislação definir que o cadastro deve ser encerrado até 151 dias antes da eleição. Quem não regularizar a situação até esta quarta-feira deverá, então, aguardar o término das eleições deste ano para procurar os cartórios eleitorais. Lembrando que quem não regularizar não poderá votar em outubro. E o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, identificou e passou a monitorar pelo menos 11 espécies ameaçadas de extinção em Goiás em 2018. As ações do órgão, vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente, têm como objetivo garantir a preservação dos animais e dos habitats. Entre os animais ameaçados de extinção estão anfíbios, primatas, répteis e peixes. Há na lista um peixe do Rio Araguaia, um sapo da Chapada dos Veadeiros, da Floresta Nacional de Silvânia e da Serra da Mesa, um macaco-prego encontrado no sudeste goiano e uma serpente que habita o cerrado nativo de todo o estado. De acordo com o ICMBio,
As espécies estão ameaçadas por perda e fragmentação de seus habitats. Segundo o órgão, todos os animais ainda podem ser encontrados na natureza. O monitoramento dessas 11 espécies goianas integra o Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas. Em todo o país, são 41 espécies que podem se extinguir nos próximos anos. Agora são 6 horas e 20 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. Nas noites de domingo, contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9 da noite. 6 horas e 21 minutos. Apresentando Jornal das 6. E o campus de Urutaí, do IF Goiano, ganhou um dos primeiros centros de formação de treinadores e instrutores de cães-guia do país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo por telefone com o coordenador do projeto, Leonardo Goulart. Boa noite, Leonardo. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6. Leonardo, o centro de formação já está funcionando? Já, o centro de formação está funcionando sim, desde janeiro, né, do dia, mais precisamente, do dia 6 de fevereiro, o centro já está em atividade. E tem muita gente fazendo curso de formação e treinamento para ser instrutor aí de cães-guia? Olha, no momento a gente deu início às atividades e a gente está passando por um processo de estruturação, né? Momentaneamente, sou eu o coordenador do centro, né, e sou o instrutor responsável pelo treinamento dos cães. Tenho o servidor Bruno, que está fazendo a formação comigo, né, aprendendo a técnica de treinar cães, né, a formação como treinador e instrutor de cães-guia. Nós temos o veterinário e uma secretária. Então, hoje, nós estamos dando início, fazendo a estruturação do centro para que no futuro breve a gente comece, de fato, um curso, né, de formação de treinadores e instrutores. O centro já tá em funcionamento, mas não há um curso ainda de formação para treinadores e instrutores de cães-guia, então? Não, um curso oficializado ainda não. Nós estamos criando as bases, por exemplo. Nós estamos no momento de aquisição de cães, né? Já conseguimos aí, já estamos com 5 cães, uma matriz, 2 cães em treinamento e 2 filhotes. Estamos aí em vias de aquisição de mais uma matriz e mais alguns filhotes. Então, para a gente começar um curso efetivamente de uma formação de um novo servidor, a gente precisa de um quantitativo de animais. Então, os cães porque a formação do treinador se dá ao longo do trabalho com os cães. Mas vocês mesmos, então, já estão treinando alguns cães, então, lá em Urutaí? Isso, já estamos com 2 cães em treinamento. São muitos comandos que esses cães têm que aprender para poder ser um cão-guia? Olha, são alguns, né? Não são assim tantos. Vamos dizer, no total, 12 comandos básicos. Mas o processo de formação, ele não envolve apenas assim, a execução dos comandos, né? Porque o cão-guia, ele é um cão que tem, assim, no treinamento dele, ele é instruído a tomar decisões no cotidiano. Então, isso é o que faz a grande diferença no treinamento do cão-guia com relação a outros tipos de adestramento, né? Então, a gente não condiciona o cão a apenas obedecer comandos. A gente, né, condiciona o cão, ensina ele a tomar decisões corretas no cotidiano, como, por exemplo, desviar de obstáculos na calçada, obstáculos que muitas vezes a gente pode dizer móveis, né? Um exemplo, um carro parado, né, esporadicamente em cima da calçada, uma tampa de bueiro aberta, que está sujeita a acontecer, e mesmo travessia de ruas, né, onde o cego pede para o cão fazer uma travessia de um cruzamento de uma rua, e o cão é quem decide se vai atravessar ou não, baseado
né, no que ele está observando, se vem carro ou não. Uhum. Então, assim, o número quantitativo de comandos não é tão grande, mas a qualidade do trabalho, né, é que é muito diferenciada. É um trabalho um pouco diferente de um adestramento normal, então precisa ser uma raça específica de cães, uma raça adequada, né? O cachorro precisa ser um pouco mais inteligente do que o normal para poder virar cão-guia? Eu não digo assim apenas inteligente, eu digo assim no sentido assim, o cão ele tem que ter uma predisposição natural para desenvolver esse tipo de trabalho. Uhum. Então, a gente classifica isso para nós, o cão ele tem que ter um nível de inteligência, assim, ele tem que ter um nível de inteligência, né, bastante, assim, considerável, né, mas ele tem que ser um cão, assim, com uma boa treinabilidade. Uhum. Se a gente for observar, tem muitos cães aí, muitos vira-latas, né, que cachorro que nasceu e cresceu na rua, assim, que eles atravessam, assim, avenidas movimentadíssimas. Uhum. Então, assim, às vezes é um cão, assim, se a gente pensar no nível de inteligência, é um cão extremamente inteligente, mas é um cão, Sim. assim, que aprendeu e se adaptou. Ele se adaptou ao ambiente dele, né? Ele precisou aprender a atravessar a rua. Isso, mas talvez seria um cão que teria uma baixa treinabilidade, né? Para aprender de um treinador essas técnicas, não teria muito resultado. No caso do cão-guia, esse cão, sim, ele é bem inteligente, e ele tem uma boa treinabilidade, né? Uma condição, a predisposição natural a receber esses comandos e colocar em prática. Agora, Leonardo, tem uma curiosidade. Você é professor de geografia, né, na verdade, mas você foi escolhido para coordenar esse centro de formação aí de Urutaí. E foi porque você fez um curso em Santa Catarina, né? Conta pra gente essa história, como que foi isso? Eu ingressei no Instituto Federal em 2009, né, com um processo seletivo, como professor de geografia. Uhum. E em 2012, o Instituto Federal Goiano, o Campus Camboriú, ele concorreu a uma chamada pública, né, que aconteceu para todos os institutos federais para sediar um dos centros de formação de treinadores e instrutores. Essa concorrência pública do Instituto foi contemplado. Então, a partir daí, passou a ter a necessidade de encaminhar um servidor para o Sul para fazer a formação como treinador e instrutor e aí daí voltar para o Centro-Oeste para começar a atividade, né? Uhum. E naquele momento foi me feito o convite, né, de ir para o Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú, fazer um curso de especialização lato sensu, né, de treinamento e instrução de cão-guia, e aí eu aceitei o convite, né, o desafio, fui para lá, fiz a formação, passei 3 anos fazendo essa formação, e mais 2 anos em cooperação técnica naquela instituição, e a partir daí, né, no início desse ano, eu voltei para dar início às atividades aqui. Interessante. Agora, só para a gente finalizar nosso bate-papo, claro que talvez tenha algum ouvinte que tenha necessidade de ter um cão-guia. Se a pessoa se interessar, ela faz o quê? Ela pode fazer contato com vocês em Urutaí? Talvez vocês ainda não tenham condições de treinar um cão para a pessoa, mas tenha mais informações, né, sobre esse assunto. Como que a pessoa faz para procurar o centro de formação aí do IF Goiano? Olha, uma pessoa que queira nos procurar, nosso telefone é 64-3465-1930. Vou repetir. Esse é o telefone. Vamos repetir então? 64-3495. 65. Perdão, 3465. 1930. 1930. 3465 1930. O DDD de Urutaí é 64. Leonardo Goulart. E tem Pode continuar, Leonardo. Tá, tem um e-mail também. Uhum. Programa.cambia. Uhum. Pode dizer. @ifgoiano. Pode completar, .edu.br. .edu.br. É programa.cãoguia@ifgoiano.edu.br. O Leonardo Goulart é professor do IF Goiano, coordenador do Centro de Formação de Treinadores e Instrutores de Cães-Guias, lá de Urutaí. Leonardo, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você.
Eu que agradeço. Boa noite para vocês também. E com esse bate-papo, a gente encerra o Jornal das 6 desta segunda-feira, 7 de maio de 2018. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Agradecemos ao Tiago pelos trabalhos técnicos e desejamos a todos uma boa noite. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.